A aula pública de hoje discute a África contemporânea. Neste programa, gravado na Universidade Federal do ABC, em São Bernardo do Campo, quem fala sobre o assunto é Muriatã Barbosa. Doutor em História Social pela USP, pesquisador da História da África, Muriatã é professor da UFABC. Com uma série de transformações sociais e econômicas nos últimos anos, o continente africano busca superar o estigma de ser o símbolo mundial da pobreza. Estados africanos trabalham para consolidar políticas de valorização e reconhecimento da história do continente. Historiadores defendem que o continente precisa resgatar sua história social e cultural a partir da perspectiva africana, e não pelo olhar da colonização europeia. Assumir o protagonismo da própria história, afirmam os especialistas, pode ser um movimento estratégico para compreender a dinâmica do continente, para além das explicações eurocêntricas. Mas, afinal, por que resgatar a história africana ajuda na compreensão da conjuntura atual? Por que o mundo precisa reconhecer a história da África? A história, digamos, ela sempre foi importante, é importante na busca da identidade, obviamente, né, dos povos. Então, digamos, nos últimos 10, 15 anos, nós temos um movimento novo de reconstrução da história da África, e isso, obviamente, está ligado ao renascimento africano, né, que nós vivemos nesses últimos 15 anos. Esse renascimento africano ele vem, estruturalmente falando, né, de um novo desenvolvimento econômico na África. Por que isso? Porque, durante os anos 50, os anos 60, na época das descolonizações, das libertações africanas, a África teve um momento positivo do desenvolvimento econômico. Nós temos aí taxas médias de 5%, 6% de crescimento, em que a África aproveitou um momento de expansão da economia mundial, que vem ali do pós-guerra, de 1945, até o início da década de 70. E a África aproveitou bem este momento. A imagem que nós temos da África como um lugar de miséria, de pobreza, de guerras, é a África dos anos 80, dos anos 90, sobretudo, que é quando esse processo de desenvolvimento, de construção da nação, foi bloqueado, né, por conta das políticas neoliberais no continente. Por volta do final dos anos 90, início do século XXI, nós temos a retomada do crescimento na África, né? Essa retomada do crescimento ela tem a ver com o boom das commodities, certo? E os países africanos, como vocês sabem, vivem dessas commodities, da extração mineral e dos produtos tropicais, de um modo geral, né? Esse boom das commodities, vocês sabem, tem relação também com o crescimento da China, certo? E do sul global aí nos últimos 20 anos. Houve uma melhora em muitos países, mas não em todos, porque isso depende da política interna de cada país, né? Então, países que cresceram do ponto de vista econômico, como Angola, por exemplo, não necessariamente melhoraram a vida da sua população como poderiam ter melhorado nesse período dos últimos 15 anos. Outros países conseguiram fazer isso melhor. Por exemplo, o Zimbábue. O Zimbábue iniciou uma reforma agrária que, à época, foi muito mal vista, certo? Mas que, após 5, 6 anos, após um problema sério de inflação, de desagregação social, começa a dar bons resultados, porque foi uma reforma agrária que permitiu um mínimo de estabilização social, por conta do fato de que os africanos puderam ter acesso à terra, afinal. Estamos falando dos africanos negros.
né, porque boa parte dos africanos brancos saíram do país após essa reforma agrária. Então, o caminho seguido pelos países africanos atuais, bem ou mal, é um caminho positivo em relação, né, aos anos 80, aos anos 90. Claro, nós estamos falando em linhas gerais. Né? A África, temos 54 países, cada qual com sua história. Né? Então, estamos fazendo aqui uma generalização. Nós temos, a partir de 2002, uma organização continental, que é a União Africana, que vem tentando construir uma ideia que é antiga na África, que é a ideia da unidade africana, né? Que é um pressuposto que vem da cultura política pan-africanista, da ideologia pan-africanista, que é uma ideologia nascida na diáspora e levada para a África no pós-guerra, e que tem uma importância muito grande dentro das elites, da cultura política africana. Né? O pan-africanismo sempre pregou essa ideia da unidade, né? Desde o final do século XIX. E hoje a União Africana vem tentando realizar essa unidade na prática. Para construir essa unidade, essa integração, é preciso, digamos, reimaginar a história também. As duas coisas andam em paralelo. Então, a União Africana, ela percebeu que, apesar de todo o esforço que foi feito de reescritura da história da África, desde lá do pós-guerra, a maioria dos países africanos continuavam seguindo o modelo de história, que era o modelo de história eurocêntrico. Nós estamos, aqui no Brasil, tentando reverter esse tipo de concepção eurocêntrica do saber. E os africanos estão muito interessados no que nós temos produzido aqui também. Boa parte desse diálogo vem em torno de um projeto que se chama o Projeto História Geral da África. Esse projeto foi iniciado lá em 1964 ainda. É um projeto que durou 30 anos, que, com a ajuda da Unesco, tentou reconstruir a história da África. Em 2009, na reunião da Líbia, da União Africana, foi-se acertado de que haveria um 9º volume desse projeto História Geral da África. E que esse 9º volume, já existiam 8, da História Geral da África, deveria trazer essa visão de uma perspectiva africana da história da África. O que significa exatamente isso é alvo de muitos debates, nós não vamos entrar no pormenor dessa conversa, obviamente, mas, em linhas gerais, a tentativa de construir uma nova história da África que traga uma visão positiva da África, uma visão de unidade da África, mas que não esteja presa a uma concepção essencialista da África. Então, esse é o debate que está acontecendo agora. Tem várias respostas para isso. E, digamos, a que vem sendo mais trabalhada é que essa unidade africana não pode mais ser pensada como ela era imaginada por boa parte dos líderes pan-africanistas lá na década de 50, como Kwame Nkrumah, por exemplo, que imaginava que existia uma unidade cultural que daria origem à nação África. Que a África poderia ser uma nação única, homogênea. Esse sonho, essa utopia, é algo hoje muito discutido, muito questionável dentro da própria tradição pan-africanista, que ele ajudou a construir. E o que tem se tentado colocar como contraponto é a necessidade de se pensar, inclusive do ponto de vista histórico, mas não só, um tipo de pensamento que consiga fazer esse jogo, um jogo melhor de unidade e diversidade africana. Porque, como nós sabemos, a África ela é basicamente diversa, mais do que homogênea. Mas, ao mesmo tempo, é muito perceptível
hoje que a saída para a África está na unidade, mais do que na diversidade. Então, esse é o dilema que tem que ser resolvido, que é um dilema teórico, mas também político, né, que está tentando ser equacionado. Como pensar uma unidade que seja federalizada, que consiga trabalhar com essa diversidade, né, mas que não se perca nessa diversidade. Agora, o professor Muriatan Barbosa responde a pergunta da correspondente de Ópera Mundi. Olá, professor Muriatan. Já faz alguns meses que eu estou na África do Sul e uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui foi a pluralidade cultural do país. Então eu queria saber até que ponto essa diversidade cultural pode ser um problema para o desenvolvimento da África, já que pessoas dentro do mesmo país falam línguas diferentes e podem ter dificuldade de ter um sentimento de pertencimento a um país que, de certa forma, foi imposto a eles. Só na Nigéria são contabilizados cerca de 250 grupos étnicos, né, oficialmente. Dezenas de línguas, não são dialetos, são línguas, algumas seculares. Enfim, esse é um dos maiores desafios, né, da África hoje, se não o maior. Do meu ponto de vista, é o maior. Não há como escapar, fugir da necessidade desta unidade para o desenvolvimento, do meu ponto de vista. A experiência histórica mostra o contrário, né, de que a homogeneidade cultural e mesmo étnico-racial foi historicamente importante para a formação da nacionalidade. Não é por acaso que os países mais igualitários, por exemplo, da América Latina, são os países em que a população branca é majoritária. Nos países onde a população não branca, indígena ou africana foi preponderante, a nação não se construiu com a mesma facilidade. Há uma incorporação simbólica, mas não uma igualdade, seria exagero, mas não uma tendência a uma estruturação social mais democrática. E os teóricos africanos têm muito a América Latina como exemplo, em alguns pontos positivos e em muitos pontos de forma negativa, porque a América Latina teve que se reinventar também, sair da descolonização, se reinventar como região e como nação. Se isso não conseguir ser equacionado com projetos de construção nacional, ou regional, ou continental, que consigam trazer melhora na qualidade de vida das populações, em 2050 infelizmente veremos uma África muito mais trágica do que vemos hoje. Então, está claro para todos que a unidade é necessária, porque a unidade africana, seja ela baseada em projetos econômicos ou políticos, independente das tendências pan-africanas, que eu não vou entrar nesse detalhe, que defendem esse princípio, ela traz uma margem de manobra para os países africanos, de comércio entre si, de união, de trazer soluções próprias para os problemas africanos e não soluções importadas, traz resolução em relação a problemas de segurança internacional, que são muito sérios hoje na África, sobretudo no norte da África, Magreb. A desunião da África interessa a todos que querem explorar a África. Não é algo, não é uma utopia, do ponto de vista que isso não vá se realizar, a unidade africana. Ela é uma utopia concreta, mas difícil de ser realizada.
A unidade de cada país já é difícil, mas ela é possível. Ela foi mais bem realizada em alguns países do que em outros. A Tanzânia, por exemplo, durante o governo Nyerere, durante 30 anos, a Tanzânia tem dezenas de grupos étnicos, mas o tanzaniano ele se vê como tanzaniano. Por que isso? Porque algo mítico, Nyerere conseguiu construir uma simbologia nacional. Tem isso, sim, tem isso. Mas tem uma coisa mais importante do que a simbologia, a cultura nisso, que é o fato de que o governo Nyerere produziu uma certa equidade social. Os tanzanianos, seja de que etnia fosse, ganhavam muito em ser tanzanianos. Isso não é só uma reinvenção de intelectuais. Enquanto não houver projetos políticos que tragam equidade social e desenvolvimento, a unidade africana é só um mito, é só um discurso. Porque não há unidade que se construa só na cultura, na mitologia.